Então é o seguinte, gente, vamos começar a falar desse livro fofo, que é o Crescendo Espiritualmente. É um dos livros que eu sempre indico também para quem está conhecendo a Deus e tal, porque o Reagan, ele tem uma linguagem muito fácil, né? Ele tem um ministério muito mestral, assim. Ele explica muito bem as coisas e muitas vezes quando você está lendo livros sobre a Bíblia, você tem que ficar procurando as passagens com a Bíblia junto. E aí, dependendo de onde você está lendo, você está no banco. Hoje, tudo bem que você tem um celular, você pega no celular a Bíblia. Mas é ruim quando você tem que ficar abrindo outra coisa junto. E os livros do Reagan sempre têm transcrito as passagens bíblicas. Isso facilita muito a gente entender. Então, Kenneth Reagan é um cara que morreu em 2003, o autor. Ele é o pai do movimento da Palavra da Fé, que também é chamado por alguns de confissão positiva e de teologia da prosperidade. Isso decorre de um entendimento errado do que é prosperidade. Eu vou defender ele, né? Porque é o cara que é o fundador do Rema e tal, o lugar que eu estudei. E ele tem 56 livros, mas, pelo que eu sei, isso não está escrito em lugar nenhum, mas pelo que eu sei, ele não escreveu nenhum deles. Todos esses livros foram escritos pelo pessoal do ministério dele a partir de pregações dele. Então, ele mesmo não escreveu nada, mas tudo é transcrito de pregações dele. Eu não sei se isso é verdade, isso é o que eu ouvi. Não consegui tirar limpo esta afirmação. Eu sempre começo os bate-papos do livro perguntando a vocês se vocês pudessem definir esse livro em uma palavra, qual seria? Quem quer começar? Um de cada vez. Vai, Suelen, começa você então. E da outra vez você pensou bastante. Ai. Me encontrando. Se encontrando. Ok. Juliana. Maturidade. Maturidade. Aissa? Bom, como eu falei eu não participei do primeiro, né, vídeo que vocês fizeram do primeiro livro, mas eu mandei uma mensagem para o Gu depois falando qual era a minha palavra. E ela continua sendo a mesma. Como eu sou nova na leitura e na espiritualidade, para mim é conhecimento. Excelente. Muito. Grazi, quer dar uma palavra ou não? Não? Acho melhor ouvir. É que ela não leu o livro, não teve tempo. Mas ela está participando como ouvinte. Ó, em minha defesa, eu entrei no final e eu li 2 livros em um tempo recorde. Sendo que eu estava lendo outros do trabalho. Excelente. Gente, então é assim, ó. Eu marquei alguns temas aqui, mas eu não vou me guiar por capítulos. Eu vou tentar ir na sequência dos capítulos, mas eu dividi em temas. Então não vou falar que capítulo que é. Então, eu vou convidar vocês a me interromperem, complementarem o que eu estou falando, e se tiver alguma citação do livro que vocês grifaram e que vocês queiram compartilhar, vocês também fiquem à vontade. Eu não grifei muitas coisas nesse livro, porque eu havia lido ele já há bastante tempo e eu dei só uma olhada nele hoje. Então, eu vou falar dos temas e vocês fiquem à vontade se quiserem citar trechos que vocês grifaram. Mas, como toda regra tem uma exceção, eu vou começar lendo um trecho que eu grifei. Da página 10, que diz assim: Deus quer que nós cresçamos. A Bíblia nos ensina que há uma semelhança marcante entre o desenvolvimento espiritual e o físico. Fala a respeito de pelo menos 3 etapas no desenvolvimento espiritual que compreendem os 3 no físico, que correspondem a 3 no desenvolvimento físico. São elas: primeira infância, meninice e varonilidade. Então, primeiro, eu acho muito legal. Isso não é uma comparação do autor, é uma comparação da Bíblia, desse crescimento e desenvolvimento até a maturidade com o corpo humano.
E Deus, muito sábio, inspirou seus autores a fazer essas comparações, porque comparações e exemplos sempre facilitam o nosso entendimento, né? Então, primeiro eu queria perguntar para vocês, antes da gente começar a conceituar cada uma das etapas, se vocês conseguiram se encontrar dentro dessas características. Vocês conseguiram perceber em qual nível de maturidade espiritual vocês estão? Não precisa dizer qual vocês estão, só digam se vocês conseguiram se achar. Sim, consegui. Conseguiu, prima? Sim, eu consegui. Aí você é minha prima, viu, Grazi? Você que não sabe. Foi dela que você comentou? Acho que é. O que eu comentei? Acho Que horas? Teve uma das reuniões que você comentou que tinha uma prima sua que participava. Ah, é. É que, na verdade, no outro estudo tem um monte de gente que é da minha família. Então eu já nem chamo de prima no estudo porque tem um monte de gente que responde. Suelen, conseguiu se encontrar no livro? Sim, claro. Muito bom. Então vamos lá. Vamos falar da infância para começar. O que eu achei legal da infância e que eu achei que faz muito sentido. Uma criança, ela é inocente, perdida, não tá entendendo o que tá acontecendo, chega na igreja e começa a ouvir as coisas de Deus. Que isso? Que negócio é esse, velho? Que negócio é esse de revelação? Que negócio é esse de oração em línguas? Que isso? Não conhece nada de Deus, não sabe de Deus, mas de ouvir falar e não de andar com Ele. E muitas vezes ela é levada por ventos de doutrina, como o Tiago vai dizer, né? É aquela pessoa que ela tá seguindo talvez o evangelho, mas aí alguém fala para ela que tem uma outra religião lá que tá falando um negócio legal, ela vai lá, que ela quer conhecer. Ela não sabe muito bem ainda o que ela tá crendo. E é claro, gente, que talvez tenha traços nossos que são de maturidade, outros traços nossos que são de meninos e outros traços nossos que são da infância, né? Então talvez a gente encontre, e aí o nosso exercício é qual das características mais fala de mim. Então, qual estatura eu me encontro pelo conjunto de características, né? Então eu digo para vocês que às vezes eu me encontro em alguma coisa da infância ainda. E eu queria perguntar para vocês qual outras características vocês diriam que é de uma pessoa que está na fase da infância espiritualmente, além de ser inocente, perdido, não conhecer a Deus em profundidade e de ser levado por outros ventos de doutrina. Quais mais características você diria um bebê espiritual teria? Você olha para uma pessoa e fala, precisa crescer espiritualmente. Por qual característica? Ou qual característica você enxerga em você, caso você queira se colocar como exemplo, que se enquadraria aqui na infância? Só uma pergunta, ele relaciona com aquele trecho do dai leite e dai... beleza. Vocês deveriam ser mestres, mas estão tomando leitinho ainda. Ele fala várias vezes, ele fala vários momentos. Oi, Ju, boa noite, tudo bem? Como vai você? Você conseguiu se encontrar aqui? Eu consegui, Nos estágios? Me perdoem, boa noite para todo mundo. Eu me perdi no horário, me Fique perdoa. tranquila. Comecei a fazer outras coisas e aí me perdi. Mas cá estou, trouxe o livro. Ó. Então, comece respondendo a pergunta, já que ninguém está me respondendo. Que meu características você vê na sua vida ou na vida de outras pessoas que sejam características da infância? Que eu estava dizendo assim que mesmo a gente sendo maduro, às vezes tem uma característica ou outra da infância que a gente encontra em nós ainda. Ou ainda sendo meninos, pode ser que a gente tenha alguma característica da maturidade. Então, tem alguma característica que você vê nas pessoas ou em você da infância? Tem. Eu acho que quando a gente é
ele fala de ser bebê, né? O capítulo 3 fala da meninice. Eu acho que é a instabilidade, porque a criança ela é teimosa, né? Então, fala um não para uma criança, ela bate o pé, ela vai fazer assim, ela vai fazer birra. E muitas vezes o adulto fala não, sei lá, me dá um doce antes do almoço. Não, você vai perder a fome. E às vezes a gente ora e pede para Deus alguma coisa e aí a resposta não é a que você esperava e tá vendo, olha, porque as coisas não acontecem comigo, é porque na vida do Gustavo, né, e aí a gente começa, pelo menos eu vejo isso na minha vida, então alguns lados são muito maduros e outros, dependendo, não. Então eu entendo meninice como isso, como uma falta de compreensão do todo, né? O adulto já sabe que ele está com vontade de comer doce antes do almoço, ele vai estragar o lanche dele. Então, aí ele, né, que balança, vê o que pode ser feito ou não. A criança não. Então, na vida espiritual é assim também. Não sei se eu fui clara na minha explicação, mas Você foi, mas instabilidade já era do próximo estágio. A gente estava falando da infância aí, você falou da meninice. Desculpa, do bebê, o bebê é pior ainda, gente. O bebê, ele é egoísta. Egoísmo. Egoísmo é uma que a gente não falou e que faz parte da infância. O bebê é egoísta, o bebê pensa nele, né? Ele é lindo, toda criança é linda. Mas extremamente egoísta, é verdade. Mas o bebê é meu. É meu, eu não dou, eu não divido. Na hora dele, do jeito dele, senão ele chora. Sim, do jeito dele. Ele é pior que a criança que já tem uns 7, 8 anos. Porque ele vai se jogar no chão, ele vai espernear, né? E o bebê, ele precisa... isso eu vejo também, Lu, na minha vida espiritual. Uma necessidade de acompanhamento constante. Então, aquela coisa do... Eu gosto muito de compartilhar coisas e eu gosto de falar, me ajuda em oração. Mas eu não posso usar isso como uma ponte para o não orar, entende? Depender do outro para fazer por mim. Então, eu acho que uma fase, passar do ser bebê, ser menino e se tornar homem é tomar essa responsabilidade para si. O bebê não consegue fazer isso, né? Ele precisa do acompanhamento, ele precisa de alguém ali. Não que o homem maduro não precise, mas é um acompanhamento diferente, né? O bebê não é autossuficiente. Não, ele precisa. Eu acho bom esse acompanhamento no início da fé. Ele é necessário, né? A gente precisa acompanhar. Mas você não pode viver ali para sempre, né? Eu não vou na igreja porque eu não tenho ninguém para ir comigo. Boa. Eu não vou em tal lugar porque tal pessoa não vai. Então, é um outro exemplo que me veio agora, pensando nessa primeira parte. Por que eu tô fazendo esse exercício com vocês, gente? Para a gente identificar coisas que classificam a gente em um determinado nível e não estão listadas no livro. Como eu disse para vocês, faz um tempo que eu li, eu não sei se o livro fala de egoísmo como uma atitude de infância. Fala, Sueli. Fala de ignorância. Ignorância. Mas no ponto que ela falou, entra a parte de ignorância aqui, na página 16. Boa. E fala com relação a criança levar tudo na boca, essa necessidade de acompanhamento e, enfim, que é uma coisa normal mesmo de um bebê quando tá, né? Seus primeiros gatinhando, andando, enfim. É isso. E aí eu acho bacana a gente pontuar, até antes da gente avançar, que às vezes a gente tá já num estágio de maturidade ou de meninice para varonilidade e tem alguma coisinha ou outra ali que a gente ainda está segurando, mas que não é para estar já com a gente. Faz sentido uma pessoa eu não vou nem chutar o balde aqui, um moleque de 15 anos, faz sentido um moleque de 15 anos chupar o dedo? Não faz. O moleque se veste como um moleque de 15 anos, conversa como um moleque de 15 anos, age como um moleque de 15 anos, mas tem uma coisa que já era para ele ter deixado, ele chupar o dedo. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente até, no contexto geral, a gente está desenvolvendo uma maturidade, mas tem um comportamento que, cara, não faz sentido mais com esse contexto que a gente está e a gente precisa deixar ele. Por isso esse exercício de
listar coisas que estão ainda na infância e que nem estão listadas no livro, e egoísmo é uma delas. Então, se a gente anda tendo atitudes egoístas, a gente precisa deixá-las. Isso é coisa de menino e Deus quer que a gente cresça, né? Mas beleza. Aí a Ju falou instabilidade, que é uma coisa da meninice, que é, assim, todos nós somos instáveis, por definição. Porque nós somos seres que têm alma. E a alma é a junção da razão com a emoção. E a nossa emoção é totalmente instável. Eu sempre dou esse exemplo. Tem dia que eu acordo, olho para o espelho e falo, nossa, eu sou muito bonito. E tem dia que eu acordo, olho para o espelho e falo, Deus tem misericórdia da minha esposa. Por que isso? Porque a gente tem uma parcela de nós, da nossa alma, que é instável. Cara, não tem explicação. Tem dia que você acorda triste. Tem dia que você acorda mal. E aí o nosso papel, o papel de uma pessoa madura é gerenciar isso aí. Então, a instabilidade da meninice é o cara não entender que ele não vive pelo que ele sente. Porque mesmo que ele está sentindo que ele não é amado por Deus, mesmo que ele está sentindo que as coisas não vão dar certo na vida dele, mesmo que ele está sentindo que a oração dele não é ouvida, sentir não tem nada a ver com o que Deus pensa dele. O que Deus pensa dele está escrito na palavra. É aquilo. É espírito, Deus falou e vai acontecer. Então eu acho que instabilidade está relacionada a não entender muito isso. Vocês concordam? Tô achando que eu tô falando muito nessa. Na outra discussão, eu quase não. Eu tive que segurar, porque a galera tava falando demais. Mas que era um livro muito reflexivo também, O Cavaleiro da Armadura. Então, ó, outra coisa aqui da meninice que eu notei, que estão juntas, né? Curiosidade e tagarelice. Curiosidade é tipo assim, o que fulano tá fazendo? O que fulano falou? Quem foi que fez isso aí? A gente querer cuidar da vida dos outros, fofocar, que é uma coisa que crente adora fazer, mas não deveria, né? E tagarelice, Provérbios vai falar muitas vezes que o tolo fala demais e o sábio mais escuta, né? O homem sábio é aquele que privilegia os seus ouvidos à sua boca, por isso que o ditado popular diz que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só, que é para ouvir mais que fala. Então eu anotei isso aqui como características do menino: curiosidade e falar demais e fazer fofoca e tal. O que mais, gente? Características que vocês tenham ouvido no livro ou outras de meninice espiritual, de adolescência espiritual. Nessa parte que você falou sobre o falar muito, antes do falar tolices, tem o ponto 2 que fala falar vaidades. E aí o que me chamou a atenção né, o título vem falar sobre si mesmo. E é algo a se pensar bastante. Né? O adolescente, ele fala... O adolescente não fala, na verdade. Mas a Juliana é professora de ensino médio. É verdade. O adolescente, ele fala muito pouco, mas quando ele fala, ele ganha confiança, ele fala bastante. A criança é um pouco menor, não. Né? Um 6º ano, não sei se tem mais alguém que dá aula aqui, mas Você é professora de qual matéria? Português? Inglês? Você é literatura. Literatura. Eu ia chutar literatura, mas... Literatura. E a criança, né, o 6º ano, fala muito. E fala muito sobre si. Então, é o que a minha mãe me deu, é o que eu gosto, é a banda que eu escuto. E se alguém quiser falar, é a minha vez. Porque Tudo daí é sobre mim. Eu também tenho isso. Não, mas o meu é melhor. Mas o meu veio de tal lugar. Mas você comprou aqui em Atibaia? Porque eu trabalho em Atibaia. O meu veio de São Paulo. Então, o meu ele fala sempre sobre si. E esse ponto, né, me chamou a atenção aqui. Eu fiquei pensando numa parte prática, quando a gente escuta um louvor. Às vezes, eu ouvi isso numa pregação do Luciano Subirá uma vez, e isso me chamou muito a atenção. E é quando a gente vai à igreja e fala, hoje o louvor não foi bom. E aí o Luciano Subirá falou, né, para quem respondeu a pergunta, falou para ele, pastor, gostei muito da sua pregação, mas o louvor não foi bom. Falou, nossa,
não fui informado que agora o louvor era só para você. Achei que ele era para Deus. E aí ele disse que desde então ninguém mais perguntou. Quando eu li isso aqui, foi a primeira coisa que me veio à cabeça, né? De comentários, às vezes, que isso não foi bom. Mas isso não foi bom para quem? Se for para a gente, é o aluno do 6º ano, porque tem a ver sobre mim, né? E viver em igreja, e viver em comunhão tem a ver com todos. Então, o louvor não foi bom para quem? Né? Se ele é para Deus. Então, essa parte aqui me chamou bastante atenção. Lembro que eu parei, fiquei pensando, aí lembrei do sermão. Eu acho que a criança, né, quem está na infância, ele nem fala, porque é tanta coisa que ele está descobrindo que ele nem tem do que falar. E a hora que ele chega na meninice, ele fala do que ele acha que sabe. Ele acha que ele sabe tudo, ninguém precisa ensinar ele. Ele acha que ele já aprendeu o que tinha que aprender, porque eu já estou um tempo aqui na igreja, eu já conheço tudo que está se falando. Então é uma atitude soberba, né? Uma falta de humildade, falta de saber que se colocar no lugar dele, ele se considera superior aos outros, e isso é ruim, né? A gente está estudando que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E o exalta em tempo oportuno, o humilde, e a soberba precede a queda, diz Provérbios 16. É isso. Humildade, falta de humildade ou soberba é uma característica da meninice que não estava no livro. Muito bom. Mais alguma, gente? Gente, eu não gosto muito de falar. Fico com vergonha. Mas uma coisa, assim, que tem a ver com o que eu estava falando, às vezes a gente, nessa fase de meninice, pensa também que só a gente tem problema, né? Quando o crente está passando por um problema, por uma dificuldade, nossa, parece que o seu é o maior do mundo, todo mundo precisa te ajudar, todo mundo precisa te dar atenção, todo mundo precisa orar por você, e porque o fulano de tal não me cumprimentou, e porque não sei quem não me abraçou, e fica assim com essas inseguranças e certezas, porque realmente não sabe quem ele é de verdade em Deus, né? E que ele não precisa. Na primeira infância, sim, a gente é muito dependente. Precisa de alguém segurando na mão, mostrando o caminho, ensinando. Mas depois você começa a caminhar com suas próprias pernas. E às vezes a gente fica naquele meio termo, que não consegue nem crescer e nem sair da onde estava, né? E fica um pouco ainda dependente, esperando dos outros as coisas para você. Porque tudo que é para você é mais importante do que para todo mundo. Bom, eu diria que então Não sei se faz sentido. A criança é egoísta e o adolescente é egocêntrico. Talvez evolui de egoísta para egocêntrico. Tudo é ele, o dele é mais importante, ele precisa mais que o outro, ele quer mais atenção. Mais alguma coisa da meninice, gente? Tem uma coisa que acontece com o adolescente que tem a ver com isso que a gente está falando, que é a instabilidade. Eu acho que você já mencionou isso. É o primeiro da meninice, instabilidade. Isso acontece demais. Ele acorda muito feliz e do nada, muito, muito triste. E eu ia falar tipo TPM, mas eu tô sozinho aqui, vocês vão tacar pedra em mim. Acho que pode rever esse comentário. Reveja o comentário. Mas não esqueça que tem andropausa também, tá? Sim. Mas eu demoro para chegar lá, Jesus vai voltar até lá. Vai, desculpa, Ju, conclui. Não, imagine, mas a ideia é essa mesmo, né? Essa mudança, o adolescente é muito fechado, mas ele por dentro ele tá uma explosão de sentimentos, né? E ele não tem, ele não se cura é uma palavra muito forte, mas ele não se estabiliza porque ele acha que o outro não vai entendê-lo e que ele tá sozinho. Então, a diferença entre a criança e o adolescente, porque a criança vai falar, eu estou mal, fulano não falou comigo, sei lá, o Gustavo não dividiu o lanche comigo no intervalo e eu fiquei chateado. O adolescente não. Ele vai ficar fechado e é aí que entra, né, todo um processo
egocêntrico muito forte, né? Porque ele não consegue gerenciar o sentimento dele, ele não a instabilidade consegue dele. Sim. E aí que vem a que mundo eu pertenço, aonde eu sou, né? E são a formação dos grupos. Então eu acho que isso se aplica bastante também, né? Uma pessoa que não é porque eu estou crescendo, né? O amadurecer, ele pode ser acompanhado. Até a questão de ter um discipulador. E aí eu posso usar a minha vida, o quanto me fez bem ter alguém que eu posso compartilhar coisas e que eu caminho sozinha, mas quando eu me vejo numa situação assim, ter alguém. Então, é bom, o adolescente não vê isso, né? Ele acha que ele consegue resolver sozinho e sem falar. Em breve teremos uma matéria sobre discipulado no estudo bíblico. Vai ser bacana. Não perdem por esperar. Você já viu o livro que chama O Discipulado, do Bonhoeffer? Já, a Juliana me deu ele. Você já leu? Ainda não. Vamos seguir ele nesse estudo aí. Já conversei com a minha discipuladora, vou emprestar para ela. Ela vai fazer a matéria em cima desse livro aí. Nossa, eu te dei esse livro? Quer de volta? Não devolvo. Não. Não foi? Que a capa é tipo um... Aquele aqui, ó. Tipo um pijama listrado da guerra. Porque Isso, é da Segunda Guerra Mundial, exatamente. Entendi. Parece o menino do pijama listrado. Eu só comecei, ainda não tô enveredando por ele, mas é sobre isso. Vamos lá, vamos seguir. Características do varão, da pessoa madura. Eu listei algumas do livro que fazem sentido para mim, que eu quero comentar, e listei outras que eu achei legal. Então, uma do livro que ele fala é discernir a operação de Deus, né? Conseguir entender o que Deus está fazendo, quando Deus está trabalhando, né? Essa ausência de instabilidade, não porque perdeu a sua alma, mas porque entende que o Espírito sempre está trabalhando, mesmo quando ele não sente. Entender que o Espírito, ele é estável, ele é firme, mesmo quando a alma não está firme. Então, discernir o trabalho de Deus, a obra de Deus. Aí eu marquei aqui duas que não tem. Ele não julga externamente, ele não julga ponto, né? Mas muitas vezes eu ouvi um exemplo assim que era o cara tava passando tipo no Lago do Tabuão, para dar um exemplo aqui que a maioria das pessoas conhece, menos a Grazi. E aí tem lá um bar xixelento lá, tipo um karaokê, qualquer coisa assim, que tem promiscuidade, que tem prostituição, melhor dizendo. E aí tem um cara lá da igreja que tá na porta lá. E você passa com o carro e você fala, nossa, que pecador. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe se ele veio buscar um irmão da igreja que foi encontrado lá dentro, por qualquer razão? Você sabe se Deus direcionou ele para pregar para a prostituta que está lá dentro? Você não sabe, mas você faz o quê? Você julga pela aparência, né? Claro que a Bíblia nos ensina a fugir da aparência do mal, né? Se eu puder escolher e não for na direção de Deus, eu não vou estar nesses lugares. Mas cada um. Eu vou guardar a minha aparência, ou o cara tem que guardar a aparência dele do mal, e eu, quando vê a aparência, eu não julgo. Cada um faz a sua parte e todo mundo fica bem, certo? Então, acho que uma característica do varão é não julgar pelas aparências, não tirar conclusões precipitadas, não julgar. E complementando também, é assim, né? No menino tem estabilidade, no menino tem instabilidade, no varão tem estabilidade. No menino a gente falou agora há pouco aqui que é egocêntrico, né? Falta de humildade, soberba. E no varão tem altruísmo, é considerar o outro superior a ele, é nunca achar que ele é o centro, mas sempre o irmão, preferir o outro em honra, ter aquele senso de reino de Deus, né? Que o reino está crescendo, não importa se eu vou ser exaltado agora, se eu que vou levar a honra, mas o reino está crescendo, amém. O reino está prosperando porque o outro está sendo exaltado, amém. Sabe assim? Não se considerar melhor do que o outro. O que mais? Outros fatores de um varão, uma pessoa que você considera madura. Quando você olha para o cara e fala, isso é maturidade.
Eu vou citar José, porque José está aqui no livro. Então, eu gosto de José, eu vou citar José. José, para mim, é... Se bem que o José teve... para mim, ele é maduro desde sempre, né? Ele só foi melhorando. Mas o que me chamou a atenção aqui foi essa parte, né? Ter habilidade para reconhecer que Deus está operando. Apesar das circunstâncias dizerem o contrário. Então, é isso que me chamou bem a atenção nessa parte. E aí a gente pensa, né? Nossa, se chegar em alguns pontos a ser como José. Então, ele até o finalzinho ele fala, né? Quando conseguimos enxergar Deus operando em todas as coisas, podemos nos regozijar em tudo que acontece. Talvez isso seja, para mim, um dos pilares da maturidade. Aí eu lembro de Paulo também, né? Quando vai falar que a gente precisa, né? Eu posso todas as coisas, né? Naquele que me fortalece, mas é porque eu entendi que as circunstâncias à minha volta, elas são inferiores a quem eu sirvo. Então, para mim foi isso que chamou mais atenção nessa parte do livro, essa questão da habilidade para reconhecer que Deus está operando. Mas eu fiquei curiosa quando você disse que tem coisa que você não concorda aqui. Não é que eu não concordo, é que eu não achava legal trazer, eu queria exaltar outros pontos, além do que os do livro. A Juliana tem um bebê, que coisa mais Ela bonitinha. Tem um bebê. Que linda. Chamada Como chama, Sofia. Ju? Linda. Essa é a Sofia, ela já tava chorando, né? Já. Oh, meu Deus. Que linda. Pode ser que eu desligue a câmera, viu, gente? Que acho que ela vai querer mamar. Fica à vontade, Jô. Belezinha. Outra coisa Mas da antes maturidade... ela- Fala. Pode falar, Ju? Não, eu achei legal também o primeiro ponto, que é estimar pouco as coisas da terra, né? A gente às vezes se preocupa muito com o que a gente tem, com o que a gente tem que conquistar, com quanto a gente ganha, fica se preocupando, né, com o dia de amanhã. E acho que quem tem maturidade coloca mesmo Deus em primeiro lugar e a sua prioridade é as coisas de Deus, é buscar o reino, é buscar amar as pessoas, né? Às vezes até dividir o que você tem com aquelas pessoas necessitadas. Você começa a enxergar não só você, né, que nem eu falei, não só os seus problemas, mas você começa a enxergar os problemas das outras pessoas também e começa a se doar mais, não querer as coisas só para si. E já não importa mais o que você tem ou o que você não tem, o que você ganha, o que você não ganha. Você começa a enxergar a vontade de Deus e a fazer a vontade de Deus, né? Imagina que Paulo disse que o morrer para ele era lucro e o viver era Cristo. Considerar as coisas do reino mais importantes do que a própria vida. Esse é um varão perfeito mesmo, hein, como diz a palavra. E também, acho que a demorar para se irar é uma outra característica. Tem o Vilas Boas lá, né? Cheio de tatuagem no braço. Ele foi num congresso, um pastor pegou no braço dele no meio do louvor e falou assim: gente, isso aqui é da velha vida, viu? Não vão fazer tatuagem não, que isso é da velha vida. É da vida errada, antes de se converter. O Vilas Boas não teve vida errada, ele nasceu na igreja. E o que ele fez? Gravou um vídeo cagando no pastor? Não, ele não fez isso. Ele não fez nada. Aí perguntaram para ele: não, você já está resolvido, está tranquilo. Ele simplesmente não se irou, não esbravejou, não falou o que ele pensava, embora eu acho que poderia falar. Esse pastor faltou sabedoria no falar. Ele podia, ele tem um monte de gente escutando ele, todo mundo ia dar um monte de louros para ele, ia divulgar o vídeo, viu só, agora eu posso fazer tatuagem, porque tatuagem isso, aquilo. Sabe quando perguntam para ele qual a sua opinião sobre tatuagem? Sabe o que ele fala? A mesma do seu pastor. Porque o cara quer achar nele uma saída para fazer o que ele quer. É igual aquela pessoa que lê a Bíblia tentando apoiar a opinião dela.
Então ela acha um versículo que apoia o que ela acha. Não, velho, a minha opinião é que você tem que ser submisso ao seu pastor. Se o seu pastor achar que é ok, ok. Se ele achar que não é, Tem uma não é. teoria científica sobre isso, chama viés de confirmação. Bem isso. Já ouvi falar disso aí. Mas vamos seguir, gente. Alguma colocação? Queria dizer que também ele fala aqui que o crescimento espiritual é invisível, mas os frutos do crescimento espiritual são visíveis. É como o fruto do Espírito que a gente estuda, né? O fruto do Espírito de Gálatas 5 é uma expressão externa daquilo que aconteceu dentro. Se eu cresço espiritualmente, você não vê. Eu olhando para uma pessoa que eu não conheço hoje, eu olho para ela, você não sabe se ela é menina, você não sabe sequer se ela nasceu de novo, ou se ela é menina, ou se ela é madura. Mas os frutos dela vão aparecer. Os frutos dela vão dizer quem ela é. Aí tem uma música que é aquela He Loves Us, Ele Me Ama. Tem um trecho que fala: eu não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que ele me ama. E aí no fim do livro ele fala também que ele conta uma história de um irmão que fala: ai, irmão, você não me visita como você visita os outros. Diz que o cara tinha 30 anos de igreja e foi reclamar com ele que ele não dava atenção, né? Que é o que a gente comentou agora do egocentrismo. E aí ele fala: os berçários espirituais das igrejas estão lotados porque as pessoas não querem crescer. Para você tirar uma mamadeira para dar na boca do outro que está chegando, é difícil, porque a criança chora. Ela não quer crescer. Porque crescer dói, né? Porque crescer exige esforço. Vocês acham disso? Testifica? E crescer é um esforço? Sim. Tem que ter uma... Obediência é crescer e obedecer é sofrer às vezes. Lapidar a aresta nunca é fácil, né? Mas faz parte. E se for pensar que você está saindo da zona do conforto pelo fato de ser conhecido, que é a zona da estagnação, indo para zona de aprendizagem, né? Onde que a magia acontece também. Você está escutando o Murilo Gun, tá não? Também, né? Também, ele é bom. Ele é bom. Você ia falar, Ju? Fala aí. Vou falar. Eu acho que assim, mais difícil do que você não ficar magoado ou ressentido com alguma ofensa é você não ficar orgulhoso com o elogio. Que a gente leu no livro, né, que fala para você não ficar nem ressentido e nem com uma ofensa e nem com um elogio você ter algum sentimento, né, uma reação. Eu acho que é mais difícil a gente não ficar orgulhoso com algum elogio do que a gente não ficar ressentido. E para o Ministério de Música isso é bem relevante, né? O Ju que já cantou, eu toco batera. Aí às vezes vem os elogios. Nossa, você toca muito, não sei o quê. Se você deixar entrar isso aí, começar a se achar, a unção vai embora e você tá fazendo só para homens, aí não tá gerando nada na vida das pessoas. É uma tentação. Satanás tenta de um jeito, aí ele tenta de outro, e uma delas é isso, te botar a glória para você subir no pedestal e achar que é tudo sobre você. Sinto lhe dizer que nunca foi sobre você, sempre foi sobre Deus. Não é isso? Prima, você tá muito quieta. Fala alguma coisa. É um dos 4 acordos, It's Not About You, naquele livro do do Ruiz. Os 4 acordos, The Four Agreements. Não vi esse. Nunca li. Depois eu comento sobre. Beleza. Prima, fala alguma coisa. Você tá muito quieta. Não tô te ouvindo. Alguém tá ouvindo ela? Fala de novo. Ah, sua internet tá ruim. A gente nem consegue te ouvir, fica travando. Ixi, agora travou geral. Ela ficou com uma cara de...
Sorry. Let's follow them. Aí ele fala do homem carnal, o homem natural e o homem espiritual, que é um termo que a gente usa muito na igreja também. Fala, nossa, você está muito carnal, eu estou muito carnal, precisa ser mais espiritual. E ele explica que realmente esse é um termo que Paulo usa lá quando ele vai falar com os coríntios, né? Coríntios era uma igreja super avivada, tinha os 5 dons ministeriais neles e usavam todos os dons, profecia, operação de milagres, tudo. Mas no capítulo 1 da primeira carta de Coríntios, Paulo fala: não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, porque ainda tem dissensões, porfias e divisões no vosso meio. Então, interessante saber que o que diz que a gente é espiritual não é manifestar os dons do Espírito, não é pregar bonito, não é dar profecia, não é curar pessoas. O que mostra que somos espirituais são os frutos da nossa vida. É a gente conseguir andar em amor, é a gente, quando vem um xingamento, não responder, é a gente não levar a glória para nós mesmos, é a gente não ser rápido em se irar. Isso é dizer que a gente é espiritual, e não apenas fluir nos dons, né? Deixa eu avisar o pessoal do próximo grupo que a gente vai atrasar 10. Querem comentar, gente? Hugo, você vai fazer as demais partes do livro em 10 minutos? Na verdade, sim. Porque eu só tenho mais um ponto aqui para comentar, na verdade. Sério? Você só tem mais um ponto? Uhum. Que eu anotei eu falei para vocês já, conforme for que você perdeu o começo. Eu disse assim que eu ia separar por temas, não ia ficar lendo trechos, mas que dentro dos trechos, se vocês quisessem ler temas relevantes, que podia. Ah, entendi. Então, você quer ler alguma coisa que você grifou aí com relação aos 3 níveis, até a hora que ele fala do homem natural, homem carnal e homem espiritual, que já é mais depois da metade já, né? Quer falar alguma coisa sobre isso que você grifou aí? Eu grifei várias... Eu não grifo, né, os livros, eu não sei, porque normalmente eu empresto e depois eles são em branco, ó. Eu faço as anotações nos papeizinhos, ó. Então é cheio de papelzinho os livros. Entendi. Mas é porque daí empresta, né? E aí, enfim, às vezes não volta o livro, mas a pessoa fica com um negócio, uma leitura... Isso que é ser altruísta, né? Mas porque é verdade. Se a pessoa não devolve, ela fica com uma leitura em branco. Isso que é ser altruísta. Ela pode fazer a leitura, né, dela. Mas uma das coisas que me chamou muita atenção, isso aparece também no capítulo 7. Fala da dieta. E aí eu penso assim, nossa, a pessoa que é madura, ela tem a dieta certa. Balanceada. Ela sabe o que faz bem e o que faz mal, ela tem esse discernimento. E aí no capítulo 12, acho que é 12 mesmo, ó, a dieta certa. Eu adorei esse capítulo, ele foi uma surpresa boa, porque ele retoma o capítulo 7, falando da dieta. Eu amei o capítulo 5 também, sobre o amor do pai. Acho que ele é muito interessante, muito bom. Quando a gente entende isso, é porque a gente entende que o pai nos ama e que a gente consegue amar os outros. Mas aqui, ó, no capítulo 7, página 79, a dieta errada, porque não crescemos. E aí ele retoma o ponto lá na frente, ele faz um capítulo disso. A dieta certa. Então eu amei. Eu pensei, gente, que bacana. E aí, se for pensar na questão de bebê, menino e alguém já mais maduro, o adulto, a Graça que trabalha, né, com essa coisa, né, do bem-estar físico, o adulto tem um pouco mais de consciência e vai conseguir fazer uma dieta certa, gente. É fato isso. Eu assisti uma aula de redação
da professora, ela estava dando aula na 3ª série do médio, e aí o exemplo dela foi muito simples, eles tinham que fazer uma redação, modelo Enem, sobre obesidade, enfim, colocou os textos, e aí ela disse o seguinte, gente, o ponto é muito simples, todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer, é comer Ninguém menos. faz. E ninguém faz. Aí ela falou assim, porque é todo mundo malandro, e todo mundo quer emagrecer tomando comprimido, e não vai acontecer isso. E eu me lembrei muito disso aqui, né? A gente quer crescer sem muito esforço, e não é, tem uma dieta para isso. E ele fala, né, da nova aliança, do Antigo, do Novo Testamento, né? O porquê ler mais o Novo Testamento. Novo. Ele fala que ele se Deixar o velho. debruçava muito nas cartas, né, de Paulo. As cartas Eu como achei um isso todo, né? muito bacana. Eu achei muito legal, muito. É. Foi assim, boa surpresa no livro. Se me permite Parece que ele dizer, essa sai parte assim da, da linha e volta para um. essa parte da dieta, ela é metafórica para várias áreas da vida, né? A gente fica pensando no óbvio ali, na parte da alimentação e do corpo físico, mas a gente é, né, a famosa clichê lá, a gente é aquilo que a gente alimenta, mas isso tem a ver com tudo, né? O que você consome todo dia em relação à leitura, às pessoas que você convive, às escolhas pequenas ou grandes que você faz. E aí, tipo, você quer ser uma grande coisa, mas você não. Qual esforço, qual energia que você está colocando nisso, sabe? É bem Lavoisier, assim, né? O que você vai transformar aí? Não tem como brotar, não é geração espontânea de Red, entendeu? E eu acho interessante, bem interessante que ele fala rapidamente dos 5 dons ministeriais, né? Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. E ele fala que a gente tem negligenciado a função do mestre. Hoje, tudo na igreja é pastor. Tudo é pastor. E a gente acha que tudo é o pastor que faz, e não é. Existe uma pessoa com uma unção específica de ensino que tem sido negligenciada. Então, se vocês todos já não estivessem numa sala de estudo bíblico, eu diria, vai sentar numa sala de estudo bíblico, que não é a mesma coisa do que ouvir uma pregação. É por isso que a gente vai para a escola para aprender e senta na sala de aula e discute uma matéria para a gente aprender. Com a Bíblia não pode ser diferente, né? A gente não pode negligenciar esse chamado mestral de alguém que está lá para te ensinar. Dominar a Bíblia é para todo mundo, mas ensinar a Bíblia é para alguns. E a gente não pode negligenciar isso. Então a gente precisa fazer parte de um estudo bíblico. Vocês todos já fazem, então só contem para as outras pessoas que elas também precisam estar. E aí, o que vocês acham, para a gente terminar, da expressão andar em amor, que ele fala também, né? Que a pessoa madura, o homem espiritual é o que anda em amor, ou será que é um pouco antes de começar a falar dos homens? Ele fala algum lugar aqui sobre andar em amor. Tem aquele texto que fala assim... É o 6, capítulo 6. No 6. Tem aquele texto que fala: andem pelo Espírito e jamais satisfarão as concupiscências da carne, né? Quer deixar de pecar? É só andar pelo Espírito. E andar em Espírito é sinônimo de andar em amor. E a gente já tem esse amor de Deus dentro de nós, porque Romanos 5,5 fala que esse amor já foi derramado no nosso coração. Mas desenvolver essas atitudes, essas obras, esse fruto, cabe a nós. Então, andar em amor é algo que a gente está plenamente capaz de fazer, mas que a gente tem que pôr força. Sentar numa escola, aprender como faz, estudar, se debruçar pesadamente na palavra, renovar nossa mente, sobretudo nas cartas, mas mais do que isso, pôr força para fazer. Fazer o que cabe a nós. Porque renovar a mente não vai resolver só. Você tem que tomar suas atitudes. Achegue-se a mim e eu me achegarei a vós, diz a palavra. Chega perto de Deus e ele vai chegar perto de você. Então se expõe à palavra, mas faz força para praticar também. Andar em amor não é ser levado em amor, não é alguém que te leva em amor, é você que anda. É uma atitude, é uma ação, certo? Concorda, discorda e não quer discutir o assunto?
Eu concordo, tem que... Mas eu concordo que a gente anda em amor porque a gente entende que Deus nos ama, que é o capítulo que vem antes. E para mim fez todo sentido. Então, a partir do momento que você entende que você é amado sem merecimento algum, aí você consegue olhar... Na verdade, você consegue por várias mudanças internas, mas a partir desse reconhecer que eu sou filho de um pai que me ama, fica mais fácil fazer isso para com o outro. E aí eu consigo andar em amor. Então, esse link para mim foi bem interessante. Acho que a forma como ele colocou, eu nunca tinha lido nada dele. Então, não, eu já tinha lido alguma coisa dele sim, algum livro que você me emprestou. Não lembro. Foi do Kenyon, acho que eu te emprestei. Foi outro, né? Mas eu gostei muito da forma que ele colocou os capítulos. E, né, é o versículo que começa: o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que foi dado. E aí, mais lá na frente, tem um capítulo só do Holy Ghost. E aí ele vai falar de toda a influência, né, e de como que esse homem espiritual age. Nossa, deixa eu ver como é que eu vou colocar isso. Reconheço o Pai com amor, tenho o Espírito Santo em mim, e a partir disso, dessa junção de coisas, eu consigo andar em amor, eu consigo caminhar em amor, não responder bravamente, ou não ter uma atitude egoísta, não ser o bebê e o menino que a gente falou no início da discussão. Não basta ter dentro de nós a capacidade, é preciso saber que eu tenho essa capacidade e saber como eu faço, não é isso? Isso. Porque todos os crentes têm a capacidade de manifestar os frutos, mas nem todos sabem que o fruto do Espírito é uma coisa que já está dentro dele. E menos ainda sabem que se está dentro dele, ele pode fazer esse fruto crescer por meio da prática, né? Gente, eu preciso encerrar porque tem gente esperando para a próxima. Foi muito boa a conversa, espero que vocês tenham gostado também, espero que vocês tenham gostado do livro, eu acho que sim, né? Eu indico Kenneth Hagin de olhos fechados. Ele tem 56 livros sobre diversos assuntos: graça, fé, unção, louvor, e todos são totalmente mestrais, com os textos transcritos, que facilita muito o entendimento. Então, é isso. Uma coisa a mais, vamos já ler os livros do próximo mês, já podemos começar. Quem está nesse bloco aqui de ensino, de crente, né? Tem mais um outro livro do Kenneth Hagin, que é o Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Mas eu estou propondo, no próxima rodada, fazer um pouquinho diferente. A gente tem uma turma do filosófico, tem uma turma dos crentes e tem a turma de quem está começando a ler, né? São 3 livros. Eu pretendo escolher um tema só e trazer 3 livros nessas linhas do mesmo tema. E aí promover uma discussão única, que cada um vai trazer o seu lado do negócio. Então, alguns temas que eu acho que dá para fazer isso é propósito de vida, finanças, e teve uns 2 ou 3 que eu pensei, agora eu não me lembro aqui, mas que daria para fazer. Então, provavelmente eu já vou fazer isso, nos próximos dias já vou lançar para vocês quais são os livros, mas a ideia é fazer uma discussão só. Não nesse próximo mês, no seguinte, então, na rodada 4, que seria. Ok? Beleza, gente? Sugestões, comentários? Adorei. Muito bom falar do livro. Desculpa porque eu falei demais de novo. Imagina, mas é muito bom, gostei. tem muita coisa. Obrigado pela participação de vocês. É muito gratificante saber que está ajudando vocês, que realmente promove boas coisas. E o fato de vocês participarem é um incentivo. Participarem da discussão é um incentivo para a gente continuar fazendo esse trabalho. Oh, meu Deus. Fala, Sofia. Você quer falar, Fia? Olha, eu quero falar. Ó, eu gosto do livro, ó, quero pôr na minha boca. Eu também gostei bastante, estou gostando bastante, né, das leituras. Gostei da escrita do Kenneth, que expõe os versículos, fica bem mais fácil, como você disse, não ter que ficar abrindo a Bíblia, né? E é bem legal o embasamento bíblico, tá tudo lá, tudo explicadinho. E tem sido até legal, porque eu tô também lendo a Bíblia e sempre
me deparo com as passagens que estão no livro ou outras que complementam. Então, também está facilitando o meu entendimento da Bíblia. Tem sido muito bom. Glória a Deus. É isso aí, gente. Fiquem com Deus. Preciso desligar aqui que já vamos começar o outro aqui na sequência. Boa noite, meninas. Beijo a vocês, boa Boa noite. noite.